acabou a bebida, vinha o vazio de novo. Porque eu sempre tentava preencher com alguma coisa. Ou um namorado, ou a bebida, ou a balada. Alguma coisa eu tentava preencher esse vazio. E acabou a bebida, aí eu já tinha o meu quarto, entrei pro meu quarto. Aí naquele dia, aí eu fiquei sozinha. Aí eu falei, eu vou me matar. E comecei a chorar desesperadamente. Só que aí eu me lembrei de tudo que tinham me ensinado, de tudo que minha mãe tinha me falado, de tudo que eu tinha aprendido. Porque eu fui uma criança que eu fui criada dentro da igreja, né? Então eu aprendi a palavra de Deus. Mas é o que eu sempre falei. Eu era uma pessoa que vivia na casa de alguém que eu não conhecia. Então era assim com Deus. Tava lá, fui uma criança que fui criada dentro da igreja, que aprendi o certo e errado, mas eu não conhecia o dono da casa, porque eu não conhecia Deus. Você conhecia a letra, mas não conhecia o espírito. Eu acreditava em tudo que era me falado. Em nenhum momento eu falei, não, Deus não existe. Ele... Não, eu acreditava, só que eu não conhecia ele. E aí, no momento que eu falei, eu vou me matar, ao mesmo tempo eu lembrei de tudo. E lembrei também que eu ouvia que tinha solução. Tem solução. Qualquer problema tem solução. E aí eu não dormi aquela noite, eu custei dormir. E aí no outro dia de manhã eu liguei para meus pais não sabiam que eu estava assim, que eu tinha depressão, que eu tinha desejo de suicídio, eles não sabiam. Eles sabiam assim que eu saía muito, que eu bebia, e os dois sempre lutando por mim, né? E aí no outro dia de manhã eu liguei para minha mãe. Só que em vez de eu falar para ela que eu tive desejo de suicídio, eu falei: "Mãe, eu quero voltar para casa, eu não quero mais jogar vôlei. Não é mais para mim, eu não estou feliz aqui, eu vou voltar". E aí a minha mãe falou: "Filha, você sabe que se você voltar para cá, nada vai mudar, né? Porque o problema não é onde você está". Ela falou assim: "Volta para Deus. Volta aí na igreja e tudo mais". Aí aquilo entrou na minha cabeça. Tipo assim, se eu voltar, eu vou continuar a ser a mesma pessoa, não é o lugar. E aí naquele dia eu decidi voltar. E a gente escuta muito isso, né? Principalmente quando a gente fala de atletas, a gente escuta muito, o fulano de tal não está feliz nesse time, está tentando mudar para outro. Fulano de tal não está feliz nesse determinado lugar, está tentando ir para outro lugar. E muita gente vive nessa ilusão pensando, não, se eu mudar o lugar, se eu mudar o ambiente, ou se eu voltar para um lugar onde eu fui feliz, eu vou recuperar essa felicidade. Mas sabiamente ali a sua mãe mostrou que não era o lugar. Tem gente que faz isso com viagem, né? Ah, não, se eu Também. viajar vai resolver, se eu trocar a cor do cabelo vai resolver, Isso. se eu trocar de namorado, de marido vai resolver, e a pessoa vai buscando. A gente costuma dizer que o ser humano tem o tamanho exato de Deus dentro dele. E ele tenta encaixar. É igual aquela brincadeirinha com criança, que é uma brincadeirinha até para melhorar, né, as funções motoras das crianças, de encaixar o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o quadrado no quadrado. Se tentar encaixar um no outro, não consegue. Era assim que você se sentia, né? Tentando encaixar uma coisa em algo que não se preenchia. É verdade. Eu ia falar isso. Até eu falava também. Eu pensava muito assim. Então, se eu tiver um namorado, aí eu vou ficar bem. Aí eu arrumava um namorado. Aí eu continuava mal. Eu falava, não, mas o problema é ele. Se eu arrumar um outro melhor, eu vou ficar melhor. E aí arrumava um outro namorado. Então, eu sempre assim, né? Ah, se eu tiver uma amiga que é fiel a mim, que é legal comigo, eu vou ficar bem. Uma bebida mais forte. Isso, uma balada diferente. Ah, não, então eu tô precisando relaxar, então. Então vamos descer pra praia porque eu preciso relaxar. Mas assim, tudo acabava. Era tudo paliativo. Eu tinha momentos de alegria, né? Lá no momento que eu tava lá, tava me divertindo. Ok, a hora que aquilo acabava, e parecia não, cada vez ficava pior. Então, cada vez eu tinha que fazer mais para sentir um momento de alívio. Então, quando minha mãe falou aquilo para mim, é como se deu um estalo, assim. Eu despertei, eu falei, eu vou embora, eu vou abrir mão de tudo e nada vai mudar. Eu vou ser infeliz lá também. Porque o problema, na verdade, estava comigo. Eu era o problema, não o lugar, as pessoas. Porque, assim, oportunidades eu tinha.
potencial, eu tinha, né? Eu tinha tudo para arrebentar, para ser feliz, mas vazia. Então, foi quando eu decidi voltar. E aí, voltei. E quando eu voltei, eu comecei a ouvir, né? O que eu deveria fazer. Eu ouvi que tinha solução para o meu problema, que eu poderia ser feliz, sim. Porque não só eu, né, que pensava, mas muitas pessoas hoje em dia, elas pensam assim: eu nasci para ter essa vida. Ou seja, eu nasci para sofrer. Ou eu nasci para ter um casamento fracassado. Ou eu nasci para ter uma vida de miséria. A pessoa acha que é um karma, que ela tem que viver com aquilo. E eu pensava aquilo. Pensava, não, eu sou assim, eu vou ter que viver assim. E quando eu comecei a ouvir, né, a palavra, ouvir os pastores falando, eu entendi que não, que eu poderia ter uma vida diferente.